Olá, irmãos! Hoje nós vamos falar sobre os famosos números de Strong. Nós vamos ver o conceito dos números de Strong e, numa próxima oportunidade, nós vamos ver como fazer uso desses números de Strong para estudar as escrituras usando o The Word. Então, tudo começou quando esse teólogo metodista americano, James Strong, publicou um trabalho conhecido como a Concordância de Strong. E, para organizar o trabalho, ele criou um mecanismo que até hoje é conhecido como numeração de Strong. E até hoje é usado, sim, por todos os lados, em todo tipo de concordância e dicionário. O que ele fez? Ele pegou as escrituras no seu idioma original, o hebraico para o Velho Testamento, o grego para o Novo Testamento. Ele identificou todas as palavras usadas nesses dois textos e identificou a forma canônica, ou seja, a forma como ela aparece no dicionário em cada um desses idiomas. Então, para o hebraico, ele viu todas as palavras mencionadas no texto, identificou, listou cada uma delas na sua forma não flexionada, assim como aparece no dicionário, como se ele tivesse pego o dicionário de hebraico e atribuiu um número a cada uma dessas palavras na sua ordem alfabética. Então, a primeira palavra receberia o número 1, só que para diferenciar o grego do hebraico, ele usou o H para hebraico, o G para grego. Então, para a primeira palavra do hebraico, ele chamou de H1, a segunda H2, a terceira H3 e assim sucessivamente. Da mesma forma, ele pegou para o idioma grego. Ele identificou todas as formas canônicas de todas as palavras que ocorrem no texto grego do Novo Testamento e atribuiu também um número, dessa vez um código, um mnemônico, dessa vez começado com G, porque é o grego, a cada uma dessas palavras em sua ordem alfabética. Então, para exemplificar, nós temos aqui o começo do que aconteceu com o idioma grego. Podemos ver que ele atribuiu números para cada entrada do dicionário das palavras que compõem o texto grego do Novo Testamento, das Escrituras. Então, a primeira palavra, que é a letra alfa, a essa ele atribuiu o código G1. A segunda palavra, Aaron, ele atribuiu o código G2. E assim, até chegar à última palavra que ele identificou no texto, que é Opselimus, que é a palavra G5624. Qual é a vantagem disso? Ele conseguiu organizar um dicionário em que as entradas estão indexadas por números. E todas as pessoas conseguem localizar um número que esteja devidamente ordenado, muito facilmente. Se eu te pedisse, ou pedisse qualquer outra pessoa, que obviamente fosse letrada, para achar nesse arquivo qual seria o número 1000, ele saberia que o número 1000 estaria 500, 600, 900, 1000, estaria aqui. Vou ler. E em outra hipótese, se estivesse indexado, se o dicionário estivesse indexado pelo grego, as pessoas teriam que conhecer a ordem e dominar o alfabeto grego para conseguir encontrar uma palavra no grego. Então, esse creio que tenha sido o principal motivo para ele criar esse mecanismo. Para você ter uma ideia melhor do que ele fez, nós podemos ver aqui um texto grego. Estamos aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 1. E a gente consegue aqui ligar a exibição dos Strongs. E nós vamos ver que ao lado de cada palavrinha no idioma original, eu tenho aqui aquele código associado. Então, naquela associação que ele fez, a palavra N ficou associada ao código G1722. Se fosse hebraico, começaria com H. Seria H e um outro número qualquer. E nós podemos ver o seguinte também. Pegamos como exemplo aqui a palavra Theos, que significa Deus.
CEOs, a gente vê aqui que está associada ao número G2316, G2316. E aqui eu posso consultar o dicionário. Essa aqui é uma versão modificada do dicionário original de Strong. Podemos ver aqui o que significa. É uma deidade, um magistrado, figurativamente, ou um hebraísmo significando muito. Mas, se a gente olhar aqui mais atrás no mesmo versículo, eu tenho outra palavra que não é theos, mas sim theon. E que está associada ao mesmo número G2316. Por quê? Porque essa é a mesma palavra, tem exatamente o mesmo significado, mas ela está flexionada diferentemente. É como se fosse em português carro e carros. É a mesma palavra. Nesse caso aqui, essa está no caso acusativo, essa aqui está no caso nominativo. Posso ver aqui também um outro exemplo. Está aqui a palavra eieneto. Está associada ao G, o código número de Strong G1096. Mas se eu vejo aqui embaixo, eu vejo outra palavra, aparentemente completamente diferente, Yegonen, que está associada também ao 1096. Por quê? Porque essas palavras são o mesmo verbo que está em duas flexões diferentes. A gente vê aqui que é o verbo yinome. Então a diferença é que essa aqui é uma flexão diferente dessa aqui, mas no fundo é a mesma palavra. Então, esses são os números de Strong. Numa próxima oportunidade, nós vamos ver como fazer uso desses números de Strong e como tirar proveito deles aqui dentro do The Word. Até lá!